E aí eu poderia afirmar que, não, então se você tem Jesus, você é feliz, porque isso dá pra ver nas pessoas que... E aí a gente vê, às vezes, pessoas que dedicam a sua vida ali à religião, estão sempre lendo a Bíblia, estão sempre falando bem de Jesus, não faz mal a ninguém. Você vê assim, aquela pessoa que, assim, aos nossos olhos, por mais que a gente não conheça o coração, a gente não conhece, mas aos nossos olhos, é uma pessoa linda aos olhos de Deus. Sim. Você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é tão sofrida, mas tão sofrida, tão sofrida. E aí, há pessoas que ainda falam às vezes assim, deprimida, nesse sentido. Triste. Não dá a impressão que... Dá a impressão que ela faz tudo certinho. Você falou aí que Jesus falou assim, aquele que eu... Está em mim e eu nele. Né? A impressão que dá, às vezes, que a pessoa... Ou a pessoa está em Jesus e Jesus não está nela, ou Jesus está nela, mas ela não está em Jesus. Alguma coisa ali parece que não está completa. Não está encontrando. Não está encontrando, porque a pessoa... Quando eu vejo você falar sobre Jesus, quando eu vejo a minha mãe, por exemplo, falar sobre Jesus, que eu vejo o olho brilhar, que eu vejo aquela felicidade, ela tá falando aquilo assim, tá saindo do coração. Do coração. Você percebe, pô, essa pessoa tem Jesus, porque vai. Mas aí quando você vê uma pessoa que mesmo falando de Jesus pra você, você não percebe aquele brilho, aí você fala, por que tanta tristeza? E aí quando a gente vai olhar também, tem algumas pessoas que são muito sofridas com relação a essa terra mesmo. Coisas trágicas na vida, situações difíceis. Sim. Tragédias. Tragédias, né? E aí, quem tá de fora muitas vezes fala assim, mas o Deus dela não... Ela se entrega tanto a Jesus e mesmo e agora, assim, né? Passando... vive desse jeito. Como que faz essa relação... Pra conciliar essas coisas. Como que faz essa relação de ter Jesus, viver Jesus, amar Jesus, amar como Jesus amou, mas mesmo assim conviver com tanta miséria, tanta desgraça nessa terra? Entendi. Assim, resumindo assim, não teria que ser mais fácil a vida de quem tá com Jesus? Não teria que ser mais moleza? É isso aí. Pronto. Isso aí é o seguinte. Isso aí é a nossa expectativa. Essa foi a grande decepção de Judas. Judas, como os mestres rabinos, os religiosos daquele período ali, eles aguardavam o Messias, o prometido, como foi Davi. No mínimo, um guerreiro que ia levantar a espada, uma espada de fogo, ia cortar a cabeça dos romanos tudo. Entendeu? Porque os judeus estavam sob opressão, era o Império Romano. Né? E eles estavam ali como uma colônia dos romanos. Então, eles esperavam que no dia que o Messias chegasse... Ia ser só maravilha. Acabou. Entendeu? Agora estão... Mas isso é o quê? Isso é uma expectativa. Isso é uma expectativa. Né? Qual era a promessa? A promessa é de que viria um Messias, um Salvador, que o seu reino seria estabelecido. Esses são os profetas, né? Principalmente o profeta Isaías, 700 anos antes. Tem uma profecia que ele fala assim, no capítulo 9 de Isaías, ele fala assim, falando sobre Jesus, né? Ele dá ali os nomes de Jesus, né? Ele será conhecido como maravilhoso conselheiro. Então você pensa no quê? Num sábio. Deus forte, poderoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, certo? Então, na cabeça dos judeus, quem está chegando? O sábio, o poderoso, o destemido, o altíssimo, pai da eternidade. Quem está chegando? Aí chega quem? Jesus. Jesus. Nasceu em Nazaré, tem uma até que pergunta, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, gente? Aquela roça lá, quem que tá vindo, tá falando de... Tinha até que ter vergonha de falar que tá vindo de Nazaré. Olha quem veio. Então, assim, realmente, a história de Jesus, para eles, é uma decepção total. Ele é Deus, nasceu num coxo. Nasceu num coxo. Dentro de uma gruta, sei lá no que, lá em Belém.
E agora vai ser pregado no madeiro. Já tinha tem uma declaração na lei, né? Que todo aquele que era pregado no madeiro era maldito. Já tem isso na lei. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Era uma condenação, né? Era uma espécie de condenação. Crucificar pessoas, pregar pessoas na madeira, não foi só no tempo dos romanos. Isso já acontecia há muito tempo. Então, assim, já tinha tudo isso. E é exatamente onde Jesus morreu, pregado numa cruz, né? Então, assim, que decepção esse Jesus. Nós estamos esperando aqui o cara, entendeu? Ele vai entrar em Jerusalém na semana ali da Páscoa num jumentinho. Rapaz, não tem uma carruagem, não tem um cavalo branco, num jumento. Filho de jumenta, né, que a Bíblia fala. Então, assim, que decepção. O Judas foi o mais decepcionado. Inclusive, tem uma situação que evidencia antes, né, da traição, evidencia já a expectativa que Judas tinha de Jesus. Eles estavam na casa, acredito que, acho que na casa de Lázaro, não lembro exatamente, estavam na casa de alguém, e uma mulher quebra um vidro de perfume e unge Jesus com aquele perfume, né? Unge Jesus com perfume, um perfume caríssimo. Seria hoje, assim, lá fala, acho que 200 denários. Denário era... Um denário seria um dia de trabalho, mas um perfume hoje, assim, de uns 20 mil reais, certo? E aí o Judas, quando vê essa mulher nesse ato de adoração a Jesus, em quebrar esse perfume e ungir os pés de Jesus, tem uma que ela chora nos pés de Jesus, limpa os pés de Jesus com o cabelo. Pensa na cena, uma coisa extraordinária. E aí ele fala assim, podia pegar esse dinheiro aí, vender esse perfume e ajudar os pobres. Olha, ele entregou ali uma coisa que estava no coração dele. Uma decepção. Entendeu? Peraí, gente. Tem um monte de gente passando fome aqui perto da gente. Peraí, esse povo não tá vendo o que eu tô vendo, não? A gente andando todo dia aqui nesse sol quente aqui, esse povo passando necessidade, dificuldade, já não basta a opressão dos romanos sobre nós. Aí pega esse perfume e desperdiça isso tudo aí. Então ele evidencia já uma insatisfação no coração. E aí vai ter o fato, né, da traição, que deixa bem claro mesmo, né, qual era a expectativa de Judas sobre Jesus. Ele se decepcionou com Jesus. Por isso que ele entregou Jesus. Por isso que ele traiu. Uma decepção. Porque ele tinha uma expectativa. E aí que está a diferença. Né? Você estava falando de uma pessoa que está vivendo a vida religiosa, né? O que a gente vê é a religiosidade. Quem vê o coração é Deus. A gente não sabe se tem Jesus no coração. Não dá para afirmar isso assim categoricamente. A gente supõe, a gente, né? Nos padrões que a gente considera que é, sim, viver para Jesus. Exato. Mas quem tem mesmo no coração é só ele que sabe. Então, assim, naquilo que a gente consegue perceber, né, é uma pessoa religiosa. Muito religiosa, né? E talvez ela vive cheia de expectativa. Sendo que a vida com Deus é uma perspectiva. É uma perspectiva. O que Jesus traz para nós, como eu falei, ele é um referencial. Deus está apontando para nós uma direção. E não uma solução dos nossos problemas. A vida com Deus é uma direção e não uma solução dos problemas. Porque quando a gente está num ambiente perfeito, num ambiente sem problemas externos nenhum, sabe o que a gente faz? A gente vai dar ouvido para a cobra. que é o caso de... Era o jardim.
Era o jardim. Entendeu? Tava tudo no lugar, tudo perfeito, ar-condicionado central, top, tudo top. Carpete, tudo limpinho, bacana, igual nós estamos aqui, ó. Comida da melhor qualidade, entendeu? A cobra, 2 palavrinhas, a cobra levou. Levou. Estragou tudo, botou tudo a perder. Né? E o que ele perdeu ali naquele momento ali? Ele perdeu a sua relação com Deus. Foi isso que ele perdeu. A morte espiritual é essa. É estar afastado de Deus. Essa é a morte espiritual. Porque Deus já havia dito que se eles comessem, eles iriam morrer. Né? Primeiro que eles não sabiam o que era morte, porque não tinha morte ali. Né? Então assim, e aí a Eva comeu e olhou e falou, não caí duro aqui. Tá tudo certo. Né? Vou lá levar pro Adão, né? E os dois, né, vão errar, vão pecar. E aí nasce aí o pecado, né? Então, é essa questão de nós estarmos esperando de Deus uma solução dos nossos problemas, um ambiente perfeito. E já teve essa experiência. Deus já viu. Já viu que desse jeito... Não funciona. Entende? Então a terra, ela é maldita por causa do pecado do homem. Deus foi criando tudo e quando ele ia ticando lá, ele falava bom, 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 bom e bom. Quando ele faz o homem, ele fala assim, muito bom. Tudo preparado. O homem chegou, já estava tudo preparado. O homem é feito no 6º dia. Entendeu? Já estava tudo pronto. Quando o homem sentiu fome, a comida já estava preparada. Quando ele sentiu sede, a água já estava lá. Então, Deus não vem responder às nossas necessidades. Ele vem dar uma direção para a gente. Quando Jesus paga aquele sacrifício lá na cruz, ele vai abrir de novo o caminho ao Pai, o acesso ao Criador, que foi rompido lá no jardim. Então, a vida agora que a gente recebe é uma vida na presença de Deus, como era no jardim. Entendeu? A gente hoje... Mas por que ainda tem tanto sofrimento? Por causa do pecado. É por isso que quando ele voltar, isso tudo aqui vai acabar. Tem que acabar. Porque isso aqui está contaminado. Isso aqui tem que acabar. Eu tenho que morrer, você tem que morrer. Isso aqui tem que acabar. Para que a gente entre agora numa dimensão da eternidade. Que essa foi a promessa, vida eterna.